Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Vamos falar sobre esse assunto terrível, né? O pecado original, o pecado do homem. Nós obviamente sabemos que Satanás já havia pecado, já havia sido precipitado para o nosso universo, mas agora o pecado cometido pelo homem. Vamos começar lendo o texto de Gênesis capítulo 3. Vamos lá, Gênesis 3, versículos 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem, então nós lemos aí a passagem do pecado, da consumação do pecado de Adão e de Eva. Primeiramente de Eva e depois de Adão. E é interessante, nós vemos alguns detalhes, porque são brechas, situações que vão acontecendo, vão abrindo precedentes até a consumação final do pecado. Vamos lembrar que haviam duas árvores no Jardim do Éden. A árvore da vida, que o homem poderia comer à vontade, que dava a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedecendo, comendo aquele fruto, ele teria o conhecimento do pecado, e assim o pecado geraria a morte. Então, já vemos a primeira brecha de Adão. Ei, Adão, não estava presente, deixou a mulher largada, foi jogar videogame, né? Foi assistir o jogo de futebol, né? Foi com os amigos, deixou a mulher largada. Aí lá vem a serpente com aquele chaveco, né, com aquele somebody love, né, no ouvido, e fala: não, pega nada, ninguém está vendo, fica à vontade. E a mulher deu a segunda brecha, porque ela deu atenção à conversa do inimigo. Então, obviamente, Satanás pegou na fragilidade, na curiosidade, né, nossa, será mesmo? Olha, é bom mesmo? Olha, você sabe como é que esse fruto, quando você comer, vai ser igual a Deus. Imagine ser igual a Deus, Deus criou, você vai ser tão poderosa quanto. Então aquela curiosidade começou a tomar espaço no coração de Eva. Tem algo maravilhoso que o nosso apóstolo nos ensinou, acho que foi no ano de 2008, ele falou assim: não deixe que um pensamento se torne um sentimento. Então, aquele pensamento, aquele desejo foi entrando no coração dela, e ela começou a desenvolver um sentimento, começou a ter realmente algo desenfreado, um desejo incontrolável por aquele fruto. E aí ela cobiçou, ela sustentou, a terceira brecha, ela sustentou o desejo, ela continuou dando trela, ela foi se alimentando daquilo, na sua mente ela foi concebendo o pecado. E aí vem a tal da cobiça. Cobiça, o que é cobiça? Vamos definir. Cobiça é o desejo por algo que Deus não tem para você. Então, cobiça é desejo por algo que Deus não tem para você. No original, no hebraico, é tavar, que quer dizer ao desejo do ventre, é muito ligado ao apetite. Então, uma das coisas que assim são meio incontroláveis na gente é quando você está com uma fome assim, e você vê um doce, alguma coisa. Então, o sentimento da cobiça que ela teve era ligado a esse apetite, o apetite até exagerado, né? Agora, o detalhe importante, Dani, é que quando Deus falou para o homem. E aí a mulher não tinha sido criada ainda. Então, quem passou a informação para a mulher foi o homem. Olha que engraçado, porque a mulher, ela fala assim: olha, a árvore que está no meio do jardim, a árvore que está no meio do jardim era a árvore da vida, não era do conhecimento do bem e do mal. E ela fala algo a mais, ela fala: não pode nem tocar. E esse tocar não era nem chegar perto.
Então, também diferente daquilo que Deus falou. Então, o que subentende-se? O homem tinha que estar guardando o Éden, não estava cumprido com a sua obrigação. E a mulher, como ajudadora, deveria levar a sério aquilo que o marido falou, mas ela não estava levando a sério, acho que não prestou muita atenção quando ele estava falando e, de repente, pegou uma informação errada. Porque ela ali distorce aquela informação e deixa entrar um sentimento da serpente. É interessante como já se manifesta o desejo da carne. Não é? É aquela coisa, o desejo carnal, o apetite, né? A satisfação carnal. E aí vem a quarta brecha, porque o homem acaba descaracterizado, depois que a mulher come o fruto, a mulher oferece, então ele já não havia assumido a sua posição. Na verdade, o homem comendo o fruto reflete aquilo que já estava acontecendo antes. Não é? Que ele cedeu, que ele não estava vigilante, ele não estava atento a tudo o que estava acontecendo espiritualmente, a falta de discernimento, e de vez ele se posicionar e falar para a mulher, não, você fez errado, você não deveria ter comido. Ele cedeu aquilo, não é? Ele falou, não, ela não pegou nada, olha aí, ela está normal, imagina, aconteceu nada. E na verdade, mal sabia que espiritualmente já estava processando o mal. Ele deixou de ser o cabeça, né? Ele deixou de ser o cabeça e levou em conta, porque como ela tinha sido criada para ser ajudadora, ele creu nisso, né? O homem é muito racional e de repente ali na sua razão deixou de fazer ele cumprir com aquilo que Deus tinha determinado. A quinta brecha é interessante porque ambos duvidaram da palavra de Deus, ambos duvidaram da direção. Deus foi muito claro. E aí essa sequência de fatos prova que eles estavam duvidando daquilo que foi colocado. Então, é complicado. A gente vê muitas vezes, assim, casamentos, infelizmente, né, vivendo em destruição ou mal. Por quê? A descaracterização do homem, a mulher tomando uma posição que não era dela, o homem, muitas vezes, achatado, fugindo das suas obrigações, duvidam se realmente a palavra de Deus ela é ou não coerente, né, se é coerente, aí fica essa bagunça, e aí acaba com o mal, acaba gerando a morte, porque o fim do pecado é a morte. Vamos entender através da carta do apóstolo Tiago. Vamos lá, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago narra aí o processo da concepção do pecado. E também fala para nós assumirmos a responsabilidade, porque ele realmente lança essa responsabilidade sobre o homem, falando, para que você é tentado por Deus? Você assuma a tua posição de homem. Você sabe que existe a tentação, você sabe que existe o desejo, mas você deve dominar. É isso que também Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4:7. A ti cumpre dominar o teu desejo. O teu desejo está na porta, a tentação está aí. Só que você tem que ser maduro bastante para rejeitar. Então, para ficar mais fácil o nosso entendimento do processo, vamos primeiro definir o que é pecado. Pecado é a desobediência à vontade de Deus, ou seja, é transgredir ou violar a lei de Deus. Consciente ou inconscientemente é transgredir, não é? É você ir contra aquilo que é uma direção de Deus, a vontade de Deus. Exatamente aquilo que Adão e Eva fizeram. Agora, o processo do pecado, ele é o mesmo em qualquer situação. Seja um pecado que tenha muita consequência, um pecado violento, como qualquer outro tipo de pecado. Vamos ver aí o processo de como se estabelece o pecado. Então, primeiro vem pela cobiça. Como nós falamos, o desejo daquilo que Deus não quer. Então, a pessoa começa no seu interior a desejar. Ela vai conceber o pecado dentro da sua mente. Ela já peca no seu interior, ela já peca na tua mente, já começa a desejar, maquinar o pecado até realmente agir e cometer a transgressão em si. E, uma vez o pecado realizado, a consequência, o fruto do pecado, sempre é a morte. Então, exatamente aquilo que nós vimos com Adão e Eva, nós podemos falar de muitos personagens da Bíblia que viveram esse processo. Acho que tem um exemplo muito legal, que é o exemplo de Sansão. É verdade. Sansão é... Acho que é o melhor exemplo que você pegou, porque é interessante que aqui Tiago, o Daniel, ele faz uma analogia com uma gestação.
Então, processo de gestação. E aqui, quando fala que a cobiça o atrai, a palavra cobiça aqui no grego é a palavra exelco, que é atrair para caça. Por exemplo, o anzol tem lá, o anzol está ali com a isca pega o peixe. Para caça, a mesma coisa. E para o lado da prostituta. Então, a prostituta atrai aquela pessoa, e aqui tem essa concepção. Então, o que que é? Nada mais do que gerar de uma prostituta, entre aspas, que é a serpente, o pecado e gerando depois a morte. O final é a morte, que é a gestação de uma morte. E todo o conceito são palavras ligadas à gestação. Gestação como se a pessoa permitisse que Satanás a prostituísse, né? É isso permitisse mesmo. que entrasse, né, a tentação de Satanás, e aí começa a gerar. E é interessante a gestação, que é algo interior. Então, na verdade, a ação é fruto de algo que já estava acontecendo no seu interior. Não é assim, uma coisa que você pequei sem querer. Não, deu ocasião. Deu ocasião, já foi maquinado. Né? Então, a gente vê, às vezes, o caso de um adultério. A pessoa já está na sua mente desejando mal, já está maquinando há muito tempo. Não é? Sansão fez isso direto. Ele ficava nesse lenga-lenga com as filisteias, e ele vai ficando cada vez pior, porque primeiro era uma mulher de classe, uma mulher comum. Daqui a pouco ele estava com prostitutas. Isso. Daqui a pouco estava com a maior prostituta. Uma amante, né? Uma amante. Mas se você reparar, também é esse o processo que acontece muitas vezes em família. Então a pessoa, ela se casa com alguém e de repente fala assim, não é o que eu queria, porque depois teve toda uma desavença. Aí depois ele vai procurar uma prostituta, a primeira queda é uma prostituta. Aí depois da prostituta ele vai procurar uma amante. Então uma assolação, o diabo, entre aspas, né, um expert nessa malignidade, a gente tem que vigiar muito. E o fim dele foi a morte, e assim, a morte foi tão terrível, e ele ficou cego. Né? Você vê que, na verdade, a cegueira que ele teve depois, os filisteus cegaram de uma forma muito astuta, porque se ele voltasse a ter força, ele não poderia agir com a força, né, com excelência, né, com alvo. Mas, na verdade, a cegueira física era a representação daquilo que ele estava no seu interior. Ele estava cego, ele estava se deixando levar, ele era um juiz, uma pessoa posicionada, era para ser um homem que ia livrar o povo de Israel, e ele estava fazendo o contrário, ele estava se prostituindo com o inimigo, estava desejando o inimigo, desejando as mulheres filisteias, porque elas eram europeias. E os olhos dele, né, já estavam voltados para isso. Ele falou, só é seu desejo. Então é engraçado, né? Porque foi o que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com Eva. Ela achou que era desejável, agradável aos olhos, boa para dar entendimento. E nós percebemos que ele também entra nesse processo, porque ele queria ser como os filisteus. Os filisteus tinham uma inteligência um pouco mais, assim, um pouco mais de cultura. Então eles eram um pouco mais avançados. Então ele desprezava o povo dele para andar com essas pessoas que socialmente traziam algo a mais para ele, que foi o mesmo erro de Eva e que é o erro muitas vezes de alguns homens desse roubo, né? Uma comparação assim um pouco engraçada ao nosso tempo, é como se os judeus estivessem ainda lendo um livro, né, de papel, né, um livro comum, né, vamos falar assim, e chega aos filisteus com o iPad na mão. É isso mesmo, era bem isso. E falar, meu Deus, aí você só olhava assim e falava assim, nossa, cara. Era a era do bronze e era do ferro. Então é algo, né, a diferença tecnológica era absurda. Agora você vê Sansão, o final da vida dele foi a morte, ainda que ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida. É tão interessante a última frase dele, que ele fala, Senhor, me dá força pelo menos por um dos meus olhos, né, para que... por aquilo que eu perdi, porque ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão, assim como Adão e Eva também perdeu uma visão de pureza, de santidade de Deus. Então, o pecado, ele pode ser evitado, por isso que Paulo fala para fugir da impureza, fugir da oportunidade do pecado. Então tem gente que está em casa e fala assim, mas eu caí. Mas caiu por quê? Será que você realmente se esforçou em evitar? A pessoa tem problema com droga. Você tem que evitar andar nas bocas, esquecer das amizades que te conduziam para a droga. A pessoa está saindo do vício do alcoolismo. Tem como ficar bebendo aquela cervejinha? Porque não vai rolar. Vai acabar abrindo aí oportunidade para cobiçar e repetir o processo do pecado. Vamos continuar nesse entendimento aí de Adão e Eva. Vamos continuar a leitura de Gênesis capítulo 3.
Vamos lá, Gênesis 3, versículos 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então você vê agora a reação ao pecado. É assim, até cômico a cena, porque um vai jogando para o outro. Então, Deus vai lá, fala com Adão. Claro, cabeça. E aí, Adão? Ah, não sei de nada, foi a Eva que me deu. Aí passa para Eva. E aí, Eva? O que você pecou? Não sei de nada, foi a serpente. E a serpente fala o quê? Não viu que não tinha mais ninguém, sobrou para ela. Então foi a primeira amaldiçoada. Então, e o engraçado é que ele põe a culpa em Deus também. A mulher que tu me deste. Quer dizer, primeiro vem a vergonha, a reação natural primeiro é a vergonha, porque eles se escondem. Eles veem que eles estão nus, a vergonha. O pecado, a pessoa peca, primeiro a reação é a vergonha. Depois o medo, porque ela sente que vai ser penalizada. Que ela vai ter, porque obviamente o pecado tem consequências. Então ela tem medo da consequência do pecado e algumas vezes de uma visão religiosa de penitência. E aí vem uma reação que é até engraçado, porque a pessoa tem vergonha e tem medo, e pelo medo ela cria desculpas. Então ela começa a falar: não, pequei porque fulano me ofereceu. Ah, a carne é fraca. Ah, não deu. Não, eu me esforcei. Deus sabe. E começa uma série de desculpas para não assumir a sua própria responsabilidade. Então, um foi jogando para o outro, como o bispo G falou, Adão já culpou até Deus. É verdade. A outra culpou a serpente, todo mundo é culpado, mas ninguém quer assumir a culpa. Então o processo de transformação do homem, primeiro, assuma a culpa. Primeiro, tenha maturidade para falar: eu pequei, eu errei, eu sei o que eu fiz. Então, esse processo, a reação é uma reação humana. Agora, a reação espiritual contra o pecado é: assuma a culpa, confesse, nós vamos falar daqui a pouco, e viva uma transformação de vida. Não é? Vamos ver aí o que aconteceu depois de tanta baixaria, desculpa. Vamos ver aí Gênesis 3, 14 e 15. Vamos lá, Gênesis 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita-as entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O primeiro resultado aí é o da serpente, né? A maldição. O animal mais amaldiçoado. Depois, um animal que iria rastejar, e eis aí a dúvida, Bispo G. Pergunta: então quer dizer que serpente tinha pernas? Mas você sabe que existem muitas serpentes que têm indícios de terem tido perna mesmo. Elas têm, e isso é um fato. Então, é até engraçado isso, né? As pessoas falam: mas será que tinha? Tinha sim. Verdade. Então, a maldição, o animal mais amaldiçoado, rastejar e inimizade, porque haveria eternamente uma inimizade entre a serpente e o homem. Muito interessante. Qual é que seria essa concepção da inimizade? Daquilo que viria lá na frente, é isso? Porque a partir daí, como o que era o homem? O homem nada mais era do que a criação, a glória da criação. E Satanás, que também era criatura, queria ferir aquilo que era o princípio, e para tocar em Deus, nada melhor do que tocar no homem. Então, essa rivalidade, automaticamente ela surgiria. Esse é um ponto interessante, José. Muitas pessoas colocam e eis a pergunta. Então, ou pelo menos o sentido dessa análise, que diabo odiava o homem. Sem dúvida. Agora, por quê? Porque a concepção do homem era diferente da concepção dos anjos. Era um ser diferenciado, não é? Então, os anjos, assim, a Bíblia não dá detalhes da sua criação,
dar detalhes de como eles são e quais são as suas funções. Nós vamos falar isso em breve, mas o homem já era odiado por Satanás por isso, por ele ser um ser diferenciado. Não é? A imagem e semelhança de Deus. Então é interessantíssimo isso. Vamos ver agora o resultado para a mulher. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então vamos lá, vamos enumerar as duas condições que Deus coloca aí. Na verdade não vem de Deus, mas sim é o resultado do pecado. Deus só anuncia aquilo que já estava acontecendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, Deus não amaldiçoou. Não, Deus não amaldiçoou. Deus está falando aquilo que era a consequência do pecado para a mulher e para o homem. Então você vê aí que a mulher teria dores de parto e também o governo do marido. Agora é interessante, dores de parto, não só, mas você vê como a mulher ela sofre mesmo, né? No seu ciclo menstrual, as dores, como muda a situação hormonal da mulher, toda essa situação é impressionante. E realmente o homem é o único animal que sofre as dores no parto mesmo, porque os outros animais não sofrem tanto. Você não vê nunca um animal que está tendo filhotes, ele ter as atitudes e a forma que a mulher age. A reação de dor, né? E o governo do marido, o que seria isso, Bispo G? O governo é o machismo, né? É a condição do homem impor, governar, e o termo é marshal, que quer dizer isso, é governo, domínio mesmo, é imposição. Então, a mulher, a partir daí, ela teria que ficar embaixo de um domínio do marido. Então, que isso é uma coisa que é queda do homem. Porque o homem e a mulher no Senhor eram um só. Agora não, ele perde essa condição. E o que acontece? A mulher, ela rejeita essa condição. Então, o governo do marido para a mulher é um sentimento assim, a mulher, ela rejeita isso. E o homem impõe isso. E é onde, infelizmente, o inimigo muitas vezes se estabelece nos casamentos e traz a quebra, né? A quebra dessa aliança. Vamos ver agora o resultado na vida do homem. Vamos ver. Vamos lá, Gênesis 3, versículos 17 a 18. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então você vê aí as 3 sentenças colocadas, que é o trabalho para o seu sustento. Agora o homem, ele vivia numa condição maravilhosa, né, de receber o fruto, e agora ele teria que trabalhar a terra, teria que arar, né, teria que conquistar o seu sustento. E claramente vemos aí o cansaço, que o homem passou a lutar contra o seu desgaste físico e também a morte física. Agora sim, engraçado é que tanto o homem como a mulher morreriam fisicamente, mas Deus fala para o homem. Fala, você é o cabeça e eu estou anunciando aquilo que é o resultado para vocês, que a morte seria uma morte física. E esse detalhe que você está colocando de ter falado com o homem, ele fala assim, porque atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu disse não. Porque há um lado que nós temos que tomar muito cuidado, porque a mulher, por ela ser algo que agrada ao homem, e ela ser colocada como idônea, muitas vezes ela pode influenciar o homem contra aquilo que são os desígnios de Deus. Então os homens têm que ser muito prudentes. A gente já viu, já caminhou, obviamente à frente de igreja, o quanto algumas mulheres fazem com que o homem saia daquilo que é o centro da vontade de Deus, através de opinião, forçando barras e até muitas vezes cobrando. Então nós vemos aqui que o erro de Adão não foi somente ele, vamos dizer, desobedecer a Deus, é porque ele também ouviu a voz da mulher em algo que era contrário a Deus. Então tem que ter muita prudência para não ser roubado nessa condição. Interessante, né? Ele mesmo abriu mão da posição que Deus deu para ele. Foi um pecado duplo, né? Além de você ter sido rebelde e ter comido fruto, você não obedeceu também a posição que você devia ter como homem. Então é interessantíssimo aí aquilo que Deus coloca. E por fim, vamos ver o resultado sobre a terra, porque a terra acabou também sendo amaldiçoada. Vamos ler. Vamos lá, 1 João 1, versículos 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos lá. Então, quais são as atitudes necessárias para uma pessoa ser transformada? Então, nós já tínhamos visto aí tudo o que aconteceu, o efeito em cada um. A própria terra que eu tinha comentado agora também foi amaldiçoada, acabou gerando ervas daninhas, né? Se tornou uma terra estéril. Então, só para nós complementarmos a aula que vamos passando, mas o resultado para a terra, infelizmente, é esse, né? A terra foi amaldiçoada, agora teriam ervas daninhas. Então, imagina, né? Coisas peçonhentas, situações que poderiam afetar e afligir o homem. As drogas, por exemplo. As drogas, é mesmo. Que Pode reparar, coisa, é verdade. Maconha, cocaína, a heroína, origem, todas é origem vegetal. Que impressionante, né? O haxixe, o ópio. Haxixe, ópio. Então você vê a distorção que o diabo criou na própria natureza, né? Para destruir. Se nós percebemos hoje, a droga é a pior malignidade, é a erva mais daninha que existe sobre a face da terra. Fica a dica para quem está assistindo aí, ó, ficar ligeiro para que o mal não seja tomado também. Agora vamos ver aí, primeira atitude para vencer o pecado, para receber o perdão. Primeiro, reconhecer que todo homem tem pecado. O reconhecimento. Reconhecer que tem pecado, assumir a culpa. A segunda atitude é a confissão. Então é você confessar. Na igreja nós temos todos os cultos de oração do perdão para isso, para que os pecados sejam confessados. Nós temos também um trabalho maravilhoso que chama Cura Interior e Libertação, para que pecados, situações do passado, pendências, sejam também confessadas, sejam denunciadas e renunciadas, para que Satanás não tenha ocasião ainda sobre o pecado que foi gerado lá atrás, porque acaba ainda gerando frutos, manifestando mal. E por fim, a mudança de hábito, que é o fruto do arrependimento. Nós vemos isso em João 8. Né? Jesus fala para a mulher adúltera, ó, ninguém aqui está mais para atacar pedra em você. Eu muito menos te condeno também, não te condeno. Agora vai e não peques mais. Então a posição que Jesus coloca, você precisa mudar o teu hábito. Tá certo? Então fica a dica aí para você. Perdão só acontece dessa forma. Senão fica que negócio, né? Se arrepende, chora, aí dia seguinte pecou de novo. E também vencer o pecado também é interessante, Dani, nesse contexto, de você proceder bem, né? Então, Romanos, olha o que Romanos fala, para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então você, com a tua mente, você se coloca, não vou pecar. E você luta contra o pecado, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a serpente apresentou para a mulher algo que era bom para dar entendimento, agradável aos olhos, e a mulher comeu. Agora, Deus traz o que é bom, agradável e perfeito. Perfeito. Então, por isso, santificar, ou evitar o pecado, você vai ter muito mais do que aquilo que o diabo pode dar, além de, ainda que as coisas que ele esteja dando num determinado momento sejam boas, as que Deus tem são perfeitas. Perfeito. E tem também um caminho, até o caminho do perdão, ela vem pela remissão através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E isso já se manifestou no Gênesis. Vamos ler agora, 3:21. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor, Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então você vê, o resultado do pecado é a morte. Então, para cobrir o pecado, teria que ser uma vida por outra vida. Então nós vemos aí que cobrir com uma pele, não só numa condição física, relativa à vergonha que o homem estava sentindo e tudo aquilo que ele ia enfrentar agora numa natureza completamente diferente da natureza que era no Éden. Mas também do que? Houve um sangue derramado. Bem. Houve um sangue derramado para justificar também o homem e protegê-lo. Por isso que durante o Antigo Testamento nós já falamos o sacrifício de cordeiros, de animais, para a remissão de pecados, e assim depois, pela graça de Jesus, como o cordeiro definitivo, né? Aquele que veio trazer o perdão a todo aquele que confessa em seu nome.
Agora, falando de Jesus, vamos ver depois também o que aponta para o futuro. Já em Gênesis aponta a profecia sobre o Messias. Vamos ler capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, interessantíssimo aí, já falando o quê? Que seria um homem, que é descendente da mulher, que venceria a serpente, pisaria na cabeça da serpente. E ela morderia o calcanhar, uma referência de que de alguma forma o afetaria fisicamente, mas que a vitória, porque pisar na cabeça já era, né? Não tem como a serpente voltar a ter uma ação. Então, agora é interessante que quando fala o descendente, ela não está falando um descendente ou dos descendentes. Então, já focava diretamente Jesus. Então, esse contexto assim já mostra aquilo que a graça, já visitando ali na queda no Éden, a graça se manifestando, já apontando que Jesus depois iria pisar a cabeça da serpente. Aqui o que fala que ele já foi crucificado no início dos tempos, né? Interessantíssimo. Vou mostrar agora uma imagem, só para você ter uma ideia como o calcanhar é um símbolo impressionante nessa palavra, né? Bispo G vai explicar. Então tá aí, você está vendo uma radiografia de um calcanhar, esse calcanhar, você vê atravessado um prego, e era a forma que os homens na época de Jesus, isso daí inclusive é da época de Jesus, eles eram crucificados. Então na crucificação é colocado o prego atravessando o calcanhar, porque o único lugar que comportaria, vamos dizer assim, a força de um prego para segurar um corpo seria ali. Se pusesse na frente, como é colocado as imagens, rasgaria o pé e não suportaria. Então, o único lugar mesmo, e isso é uma comprovação da época de Jesus, era o calcanhar. Então, Jesus foi ferido no calcanhar, mas depois de ferido no calcanhar, ele pisou a cabeça da serpente, morrendo e trazendo para nós a redenção, né? Impressionante, que é colocar com um dos ossos mais duros, talvez o mais duro do corpo, né? Que coisa. Então, tá aí a aula de hoje, falamos sobre a queda do homem. Vamos revisar? Estudamos sobre o processo do pecado através da queda do homem no Éden. O pecado começou com as seguintes brechas. O homem não estava presente no casamento. A mulher deu atenção à conversa do inimigo. A mulher cobiçou, sustentou o desejo pelo pecado. O homem descaracterizado cedeu à oferta da mulher. Ambos duvidaram da direção de Deus. Aprendemos que o pecado é a desobediência à vontade de Deus. Começamos com a cobiça, o desejo por algo que Deus não tem para você. O pecado surdinamente guia o homem à execução, gerando a morte. A reação humana ao pecado é a vergonha. O medo de ser exposto é a falta de maturidade, dando desculpas. Assim, para ser perdoado do pecado, o homem precisa reconhecer seu erro, confessar com arrependimento e mudar de hábitos. Ainda vimos o resultado do pecado sobre todos os envolvidos no Éden. A serpente se tornou o animal mais maldito e inimigo da humanidade. A mulher passou a ter dores de parto e o governo do marido. O homem passou a trabalhar para sustento, com cansaço e morte física. A terra passou a ter esterilidade e ervas daninhas. Por fim, vimos que já na queda do homem, manifestou-se a profecia que Jesus viria para quebrar todas as maldições. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.